irmãos e irmãs, em todos os domingos, em todos os anos litúrgicos, nesse segundo domingo da Quaresma, nós nos voltamos para o Evangelho da Transfiguração. Só que a cada ano nós podemos, a partir das leituras, dar essa tonalidade da reflexão, ver esse aspecto que nós devemos aprofundar para melhor entender esse mistério da transfiguração do Senhor. Hoje São Paulo nos mostra, na segunda leitura, o que devemos compreender desse mistério. Ele nos diz que nossa verdadeira pátria está no céu e que Jesus um dia transfigurará nosso corpo mortal. Nossa verdadeira pátria não é aqui, mas é o céu. Estamos aqui como peregrinos. E assim como o Senhor foi transfigurado, nós também seremos transfigurados. Vemos o Senhor que se revela, se manifesta, glorioso, como luz, com as vestes brancas. Vemos também hoje, na primeira leitura, Deus que se manifesta ali no fogo. No Salmo se diz que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. E Jesus já nos disse que Ele é a luz do mundo. Essa temática da luz é tão forte, tão bonita para falar do mistério de Deus. Esse contraste, luz e trevas. E nós, claro, devemos buscar o caminho da luz. Devemos seguir aquele que foi transfigurado, a fim de que também nós sejamos um dia transfigurados. Mas queremos entender melhor o que a palavra de Deus tem a nos dizer. São Paulo já nos aponta uma transfiguração, mas corremos o risco de pensar que isso é só no futuro, é só depois dessa vida terrena. Essa será a transfiguração do nosso corpo. Mas hoje, agora, já pode acontecer a transfiguração do nosso coração. E deve acontecer. Nós devemos deixar Deus nos transfigurar, nos transformar, nos converter. Por isso estamos vivenciando esse tempo da Quaresma. E dentro desse tempo quaresmal, tempo de penitência e de conversão, é que nós queremos olhar para o mistério da transfiguração do Senhor. A nossa transfiguração em Cristo, a nossa vida cristã, se encontra numa tensão entre o já e o ainda não. É uma expressão usada na escatologia, ou seja, o estudo das realidades últimas. Falamos que o céu, o reino de Deus, já se fazem presentes aqui, por exemplo, mas já se fazem presentes, mas ainda não se manifestaram em plenitude. Nós veremos a plenitude só depois dessa vida terrena. Do mesmo modo, podemos falar da nossa vida cristã. Já estamos em Cristo, já fomos alcançados pela graça de Deus, somos de fato pertencentes ao corpo místico de Cristo, somos membros deste corpo, somos filhos do Pai dos céus e somos templo do Espírito Santo. Templos do Espírito Santo. Mas ainda não aconteceu aquela transformação em Cristo. Estamos em Cristo, mas não nos tornamos ainda completamente Cristo. A nossa missão, a missão do cristão é ser Cristo. Cristão significa outro Cristo. Então, nós devemos buscar aquilo que ainda não temos. Já estamos em Cristo, mas ainda não nos transformamos completamente em Cristo, não nos tornamos Cristo. Por isso, devemos buscar a meta. E vamos seguir agora os passos de São Paulo. São Paulo, de fato, nos faz com que nós nos apaixonemos, nos encantemos por Deus e pelo Evangelho.
Por isso, olhemos para São Paulo, o que ele diz que caminho ele trilhou para, de fato, se transformar em Cristo. Ele disse: eu vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. Essa é a nossa meta. Não sou eu que devo viver, mas é Cristo que deve viver em mim. Só assim eu vou ser plenamente realizado e vou ser plenamente feliz. Eu preciso ser transformado em Cristo. Eu devo dizer como Cristo: meu alimento é fazer a vontade do Pai. Não é fazer a minha vontade rebelde, é fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Que não nos tira nada, não nos escraviza, não nos oprime, não põe um fardo nas nossas costas. Pelo contrário, nos faz verdadeiramente felizes e realizados. Então há um caminho para essa meta, para nos transformarmos em Cristo. E vamos falar desse caminho resumido em 3 etapas. Primeira etapa, conhecimento de Cristo. O que São Paulo nos diz? Julgo como perda todas as coisas, em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar a Cristo. Para São Paulo não há algo que está acima do conhecimento de Cristo. Apesar de não ter conhecido Cristo fisicamente, mas teve esse encontro profundo e pessoal com Cristo ressuscitado, que o chamou, o atraiu, o fez buscar de fato uma vida de conversão. E a partir disso ele deseja profundamente conhecer a Cristo. Ele é apaixonado pelo mistério de Deus, pelo Evangelho. Por isso, nos impulsiona também, é um exemplo para nós nessa busca de conhecer o Senhor. Como diz Santo Agostinho, mais uma vez queremos nos voltar para essa frase de Santo Agostinho que fala a cada um de nós: ninguém ama aquilo que não conhece. Se eu não conheço a Deus, como é que eu vou amá-lo? Pensemos num relacionamento do homem e da mulher. Então se conhecem, se aprofundam nesse conhecimento, tempo de namoro, tempo de noivado, casamento. Então você vai conhecendo a outra pessoa a fim de fato amar profundamente, um amor maduro, não uma mera paixão passageira, mas um amor maduro, convicto. Então assim também a nossa relação com Cristo. Não adianta, se eu não conheço, eu não vou amar. E eu preciso conhecer deste modo intelectual, racional, sim. Isso me ajuda a dar fundamento para a minha fé, para o meu seguimento a Jesus. Temos primeiramente um tripé que é indispensável na nossa vida cristã. A nossa caminhada não se resume à Sagrada Escritura. Para os protestantes, a única base é a Sagrada Escritura. Para nós é um tripé. Então, Sagrada Escritura, Palavra de Deus escrita, o que foi revelado, inspirado aos autores sagrados. A tradição, aquilo que nós recebemos desde os apóstolos, no primeiro momento de modo oral, e o magistério da igreja. A igreja que lê a Sagrada Escritura, interpreta e ensina o povo a seguir. Então, Sagrada Escritura, tradição e magistério. Depois, aquilo que é produzido em teologia, aquilo que é conhecimento, aquilo que é experiência dos santos, isso de um modo intelectual. Depois, podemos conhecer também a Deus através da vida de oração. Desse modo contemplativo, místico, também é um modo de se conhecer a Deus. E vamos refletir um pouco mais sobre a oração lá no final. Ela que vai permear todas essas 3 etapas. Então, primeiro, conhecimento de Cristo. Segundo, imitação de Cristo. Eu conheço a Cristo não somente para dizer, eu sei quem é Cristo. Eu conheço a Cristo para imitar. Não basta conhecer. Eu devo imitar, eu devo buscar ser outro Cristo.
me deixar transformar, lapidar por Ele. Não vou só ver e achar bonito, que atitude bonita o Senhor teve, mas eu quero imitar na minha vida. Esse deve ser o meu objetivo. O Pai hoje nos chama no Evangelho a escutar a voz de Cristo. Escutai-o, escutai o meu filho e segui os seus passos. Sobretudo devemos segui-lo na cruz e depois na ressurreição. O caminho que São Paulo faz. E que beleza da pregação de São Paulo sobre a cruz. Ele diz: fui crucificado com Cristo. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Devemos ser também crucificados com Cristo. Estarmos intimamente unidos a Ele, morrer ao homem velho, ao pecado, para ressuscitarmos para uma vida nova, para alcançarmos um dia a graça da ressurreição, ou seja, para sermos transfigurados com Cristo. Hoje, quando Cristo é transfigurado, Ele revela a sua glória, Ele já aponta para a ressurreição. Ali estava escondida a divindade do Senhor. Quando Ele caminhava, diziam: não é o filho de José? Mas quando os 3 apóstolos veem Jesus, Pedro, Tiago e João, glorioso, transfigurado, eles conseguem contemplar ali a divindade do Senhor. E também o terceiro passo, a comunhão com Cristo. Devemos não somente imitar o Senhor, mas viver nesta comunhão de amor com Ele. Vivermos intimamente ligados ao Senhor. E por isso a nossa vida de oração vai perpassar esses 3 pontos. Vai nos ajudar a conhecer a Cristo, vai nos dar força e capacidade para imitar a Cristo, porque não é fácil. Só consegue ser cristão, só consegue seguir a Cristo quem cultiva de fato uma vida profunda de oração, senão não consegue perseverar. E para viver em comunhão com Cristo precisa de oração, precisa estar com Ele. Se eu quero fazer uma comunhão com alguém, um relacionamento profundo com alguém, conhecer melhor alguém, eu vou estar com a pessoa, eu vou vivenciar essa experiência de comunhão. Então, estar com Cristo, viver em comunhão com Cristo, e o ápice é a Eucaristia, é a Santa Missa, é o que estamos celebrando agora. É o centro da nossa comunhão, é o momento mais íntimo de comunhão com o Senhor. Então ninguém pense: basta rezar na minha casa. Não basta rezar na sua casa. Reze em casa e venha também à igreja. A comunhão é o momento mais profundo da nossa vida, da nossa relação com o Senhor. Ela nos sustenta, ela nos impulsiona a seguir o Senhor, e tudo isso vai se relacionando na nossa vida cristã. E de fato, essa maior transfiguração que podemos experimentar na nossa vida é na participação na Eucaristia. Podemos pensar, alguém pode pensar aparentemente, que eu assimilo Cristo na comunhão, eu que incorporo Cristo a mim, mas na verdade é Cristo que me assimila, sou eu que sou incorporado ao corpo místico de Cristo, eu que começo a fazer parte desse corpo e vou me transformando em Cristo, no próprio Cristo. São Leão Magno diz: o efeito da Eucaristia é nos tornar aquilo que comemos. Então, a cada vez que comungamos, devemos ter essa consciência de que devemos nos transformar, nos abrir para que Cristo vá transformando a nossa vida, o nosso coração, a fim de que de fato sejamos assimilados por Ele. Queremos destacar ainda mais essa vida de oração que precisamos ter, e de um modo especial olhar para essa vida de oração nesse tempo quaresmal. Ouvimos no Evangelho que o Senhor subiu ao monte para rezar. Não subiu ao monte para ser transfigurado. Ele subiu ao monte para rezar. A transfiguração foi consequência da sua vida de oração, de comunhão com o Senhor. Tudo o que precisamos nos vem da oração, nos vem de Deus. É graça. Devemos acolher, nós aceitamos, nós colaboramos com a salvação porque Deus quis. Colaboramos no sentido de dizer sim, na liberdade me abrir. Mas é Deus que me salva, é Deus que me converte, é Deus que transforma a minha vida, que me transfigura. Então é Ele que age.
Por isso, para crescermos nesta experiência de fé, de amor a Deus, precisamos dar espaço à nossa vida para a oração. Vale a pena pequenos momentos de oração? Sim. Vale a pena jaculatórias ao longo do meu dia, momentos de me voltar para Deus, para, mesmo trabalhando, estudando, consagrar o meu dia a Deus? Sim. Mas eu preciso ter um momento dedicado, mais profundo, mais prolongado à oração, a fim de alimentar a minha vida cristã, a minha resposta a Cristo. Nós já devemos ter feito essa experiência. Se nos distanciamos da oração, vamos, claro, nos distanciando de Deus e nos aproximando do pecado. Então, continuar sempre buscando a vida de oração, esta comunhão com o Senhor, essa oração que brota do mais profundo do nosso ser, que deseja a Deus, que está apaixonado por Deus e que quer mergulhar nesse mistério, quer contemplar este mistério, quer se deixar alcançar por Cristo. Mais uma vez eu repito, só cada um de nós é que tem essa chave para deixar Deus agir, Deus habitar em nossas vidas, na liberdade. Então digamos sim ao Senhor, deixemos Ele abrir a porta do nosso coração, deixemos Ele entrar no nosso coração e de fato nos transfigurar, já hoje, sermos transfigurados, a fim de que um dia sejamos ressuscitados pelo Senhor, recebamos um corpo glorioso, assim como Ele recebeu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos um instante de silêncio, de escuta da voz de Deus.